Boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui com vocês. O desafio, mais especificamente, que me cabe, refletir sobre segurança pública, e a questão particular das escolas, no contexto mais amplo da segurança pública, me leva, primeiro, a lhes propor um quadro geral que funcione como uma espécie de cenário, de arena, de palco, que abrigue as questões mais específicas sobre as quais nós deveríamos nos debruçar em seguida. 50 mil homicídios dolosos por ano. E vejam que eu me reporto agora aos homicídios dolosos, aos assassinatos, porque eu não acredito na utilização dessa palavra violência, na qual cabem os conteúdos mais diversos. Se nós tomarmos violência como nosso objeto, nós nos perderemos num universo uniforme, homogêneo, que é irreal, porque a realidade não é homogênea, não é uniforme, não é linear. Ela é composta por fragmentos, circunstâncias, contextos, situações, as mais diversas, itinerários, trajetórias, as mais distintas, e situações que nos conduziriam a interpretações sobre raízes e consequências, pressupostos e efeitos, os mais diversos. Portanto, é preciso que a gente evite o logro, evite essa miragem de unidade subsumida ou suposta ou carregada na palavra violência, violência assim no singular. O que nós temos são manifestações muito diferentes, muito distintas, que poderiam todas elas merecer essa qualificação. Práticas violentas porque violam direitos, agridem, porque ferem, porque expressam a imposição do poder de um indivíduo ou de um grupo sobre o outro, sem respeito à integridade, à dignidade, às regras do jogo, aos limites da sociabilidade cidadã democrática. São práticas violentas porque rasgam os princípios que nos regem, que são aqueles que estão contidos nas cartas internacionais dos direitos humanos, mas evitando então o logro singular dessa palavra uniformizante, violência, vamos desdobrar esse universo nas suas diversas faces, analisar algumas delas e vamos apanhá-lo pelo ponto mais grave, mais dramático, mais urgente, que é o que exige de nós mais energia, seja no pensamento, no conhecimento, no estudo, na pesquisa, no diagnóstico, seja na terapia, na intervenção, nas nossas ações cotidianas ou do poder público, através de políticas públicas. Vamos falar de vida e morte, vamos falar de casos extremos, as circunstâncias que são aquelas que merecem, talvez de modo hiperbólico, superlativo, enfático, o qualificativo violento. Vamos falar da agressão que promove a morte da vítima. Nós estamos falando de 50 mil casos por ano, o que torna o Brasil o segundo país no mundo nessa competição mórbida que deveria nos envergonhar. Quando nós nos orgulhamos de ingressar no concerto das nações numa posição que nos envaidece, no 6º PIB do mundo, 6º PIB global, nós deveríamos lembrar que essa conquista traz consigo uma responsabilidade que é de reverter a situação vergonhosa de nós sermos o segundo país do mundo em violência letal e intencional em homicídios dolosos. Eu estou falando de números absolutos. Números relativos nos colocariam numa situação distinta. Nós seríamos quinto colocados na América Latina. Mas isso também não é muito favorável a nós, porque a América Latina, a despeito das imagens idílicas, idealizadas, de um paraíso tropical, ou de um paraíso nem sempre tropical, né? Mas, enfim, de um paraíso humano, de uma riqueza marcada pela afetuosidade, etc. E pode ser certamente tudo isso também, mas a América Latina concentra 42% dos casos de violência letal produzido por arma de fogo. As mortes provocadas por armas de fogo em práticas
portanto violentas, incluindo as regiões que estão em guerra em todas as partes do mundo. 42% desses casos se concentram na América Latina. Então, sermos o quinto país atrás de Venezuela, México, Colômbia, Guatemala, às vezes o México sai, Honduras, etc. Isso não é assim gratificante. E em números absolutos somos o segundo país no mundo, atrás apenas da Rússia. E aí eu lhes trago também um dado aterrador, que provavelmente já é conhecido por vocês, mas não deixa de ser, sempre que o ouvimos, de novo surpreendente. Vocês sabem, dos 50 mil casos por ano de homicídios dolosos, crimes mais graves, quantos são investigados com sucesso? 8%. 8%. Isso significa que 92% dos crimes mais graves no Brasil permanecem impunes, porque não por falha da justiça, mas porque eles sequer chegam ao exame judicial. Eles não passam pela mediação inicial do inquérito no estágio policial. 92%. Aí vocês diriam, nós diríamos, todos dizem ao observar o caso brasileiro, Brasil, país da impunidade. Errado, paradoxalmente errado. Nós já somos o terceiro país do mundo em população carcerária, abaixo apenas de China e Estados Unidos. Nós temos 540 mil presos e mais, temos a taxa mais veloz de crescimento de população carcerária do mundo. Nós tínhamos 140 mil presos em 1995 e hoje nós temos 540 mil, sem falar nos mandados de prisão que estão por aí circulando e ainda não foram aplicados, cumpridos. Então há um paradoxo. Nós temos a terceira população carcerária do mundo, a taxa mais veloz de crescimento dessa população carcerária e, por outro lugar, simultaneamente, nós somos também o país da impunidade no que diz respeito aos crimes mais graves, os homicídios dolosos. Alguma coisa errada, não é preciso ser muito eloquente, não é preciso desenvolver muito esse raciocínio para que nós compreendamos que há alguma coisa errada. Pesquisas realizadas sobre a população carcerária nos últimos 5 anos e sobre o grupo que foi objeto de incidência do processo de encarceramento assim voraz e veloz, pesquisas mostram que cerca de 65% desse público que passou a frequentar os cárceres no Brasil, 65%, são constituídos por jovens de baixa escolaridade, pobres, de áreas periféricas ou áreas pobres das cidades, do sexo masculino, frequentemente negros, e foram capturados em flagrante por negociação de drogas ilícitas, de substâncias ilícitas, sem uso de violência, sem recurso à arma e sem vínculo à organização criminosa. Depois de 4 anos privados de liberdade, convivendo com lideranças de organizações criminosas, vivendo profundamente o abatimento da autoestima promovido pelo encarceramento, sendo vítima desse açougue de espíritos, desse açougue de almas, que são as nossas penitenciárias, que descumprem a lei de execuções penais, curiosamente, ainda que sejam a casa da aplicação, supostamente, da legalidade. Esses jovens, alvo de violações as mais diversas dos seus direitos mais elementares, que já tinham dificuldades na inserção no mercado de trabalho, dificuldades provavelmente nas suas trajetórias individuais, na formação de si como sujeitos e cidadãos, possivelmente. Esses jovens de baixa escolaridade, depois de 4 anos nesse inferno, subjetivamente degradados na sua dignidade, para onde vocês acham que eles vão? Nós estamos promovendo pela mediação institucional e de políticas absolutamente irracionais carreiras criminosas. É como se nós armássemos uma mina, uma bomba, relógio, sob nossos pés enquanto nação. E gastamos muito para construir esse futuro pior, esse futuro dramático. Gastamos R$ 1.500 por mês
em média, e numa conta econômica. Vocês imaginem o que R$ 1.500 por mês fariam para esses jovens, do ponto de vista da complementação educacional, para suas famílias, do ponto de vista da inserção comunitária ou no mercado de trabalho, para a elevação da sua autoestima, ainda que sim, de modo a, de alguma forma, mostrar-lhes também a necessidade do respeito aos limites, às regras do jogo, para que esse jogo cidadão do Estado Democrático de Direito fosse compreendido, fosse assimilado, fosse valorizado, fosse legitimado na prática, nos sentimentos, na composição de si mesmos como sujeitos. Então nós estamos diante de um quadro que não é animador, mas que deve nos sensibilizar e nos indignar. Uma das questões, para mim, humanas, existenciais, mas também antropológicas e sociológicas mais desafiadoras, mais enigmáticas, mais perturbadoras e inquietantes que eu conheço no Brasil contemporâneo, é justamente essa nossa incapacidade, enquanto nação, de mobilizarmos-nos em torno dessas questões, a partir de princípios que nós, afinal de contas, compartilhamos, que tem a ver com as nossas tradições religiosas, que tem a ver com os valores que estão contemplados na Constituição promulgada em 88, que tem a ver com os marcos, que são os marcos normativos que nós reconhecemos, que nós prezamos. A nossa insensibilidade, a nossa indiferença, a nossa negligência, o nosso imobilismo, a nossa inércia, a nossa incrível capacidade de naturalizar o inaceitável e o intolerável, fazendo-o se tornar parte da natureza, parte da paisagem. Por exemplo, o Rio de Janeiro é assim. Tem praias lindas e montanhas, um clima próprio para turismo e mais de 1.000 mortes provocadas por ações policiais por ano. Quem morre, não preciso lhes dizer, são também os mesmos personagens. Nós estamos falando dos jovens pobres e frequentemente negros, estamos falando das favelas e periferias. São Paulo está bem abaixo dessas taxas, mas preocupantemente tem se aproximado e de forma insidiosa, intensa, preocupante desse patamar. Então, nós estamos diante de um quadro que não é exclusivamente fluminense ou carioca, é também um quadro nacional e começa a ser cada vez mais, volta a ser cada vez mais também um quadro paulista. Então, de qualquer forma, é um tema nacional.